isto é um quintal. Aquela ideia de, não, eu sou um artista de televisão, não sou nada, eu sou um profissional de televisão que por acaso entra em casa das pessoas, mas isso não me dá nenhum... Houve alguma altura que te deslumbraste? Não, nunca me deslumbrei na profissão. Nunca. Mário Augusto, olha para mim. Não, olhos nos olhos. Nunca. Não, acho muito simpático o trato com as pessoas, o contacto com as pessoas, mas aquela coisa de deslumbrar... depende da pergunta. O que é que tu entendes por deslumbramento? Então, estar em frente à Julie Andrews da Música no Coração? Sim, porque de repente, repara, estamos a falar, tu eras muito jovem quando começaste. Sim. E de repente tu estás com o Patrick Swayze, estás com uma Julia Roberts. Bolas, tens de sentir um bocadinho especial. Não, sabes porquê? Eu acho sempre aquela coisa, eu estou aqui, tenho que aproveitar o momento porque eu não venho mais a isto. Sim. É óbvio que a dada altura tu começas a perceber que começas a ser um habitué no e banalizas um bocadinho isto. Banalizas mais um bocadinho. Mas as primeiras vezes, isto é uma curtição, deixa-me aproveitar, deixa-me divertir, e as coisas sempre aconteceram com... Mas com certeza que reparavas, mostras essa fotografia a alguém. Estás aqui ao lado da... Esta foi em 1979. Jane Fonda. Jane Fonda, Crawford. 1979. Mostras essa fotografia a alguém, tu notas seguramente uma certa inveja. E as pessoas ficam, tu tiveste com o... Não é? As pessoas, o facto de teres respirado o mesmo ar. Sim, ou ter cumprimentado. Mas sabes que eu só 2 ou 3 vezes é que tive essa sensação de estar com alguém forte, em termos de notoriedade. Por nomeadamente exemplo, Julie Andrews. Uma vez eu sento-me em frente à Julie Andrews, que via quando era miúdo no Música no Coração. Disse, a senhora existe. Ela está aqui comigo, eu estou com ela. É fantástico, ela está a falar comigo. Mas sentes um peso da personagem e da pessoa, por exemplo, quando estás com a Meryl Streep, por exemplo. Mas, por exemplo, não sentes isso com o Al Pacino. Não sentes isso com o Al Pacino? Não, porque ele põe-se ao nível de tocar-te lá, parece que estamos a tomar copos. Mas eu aí ainda me sentia mais especial. Ele está a tomar copos. Tu sentes que é uma pessoa normal, e depois tens ali um mecanismo, eu pelo menos sinto isso. Tens um mecanismo de dizer, este senhor também deve ter 2 dentes. Sim. Também tem seguramente. Também tem que levar os filhos à escola de vez em quando. Se for pessoa normal, se for uma estrela normal. Mas a Meryl Streep não se põe bicos de pés. Ela naturalmente emana essa... tem ali tem um lado... de diva, vamos chamá-lo assim. Diva, mas com um ar de senhora que vive no apartamento em frente. Exato. Que fala contigo como se... por exemplo, uma das últimas vezes, eu já entrevistei 6 ou 7 vezes. A última vez, quando é que foi que tivemos a última vez? Foi uma das vezes, eu lembro que tinha estado com ela no Mamma Mia na Grécia, em Creta. Em Creta não, sim, num resort qualquer onde tinham filmado algumas cenas, e passado um ano voltei a estar com ela em Paris num outro filme, e ela, a última vez lembrava-se. E ela não esteve na Grécia. Olha, sabe o que é que me disseram? Que aquele sítio onde estivemos ardeu todo agora naqueles incêndios. São 2 amigos a conversar. Estou no café. Uma outra vez, lembro que ela estava com uma ligadura na mão, de uma das últimas vezes que foi, e não estava a esconder, mas percebeu que eu estava curioso em relação àquela. E diz, olha, está a ver sabe o que é que me aconteceu? Estava a fazer uma sanduíche para os meus filhos e cortei-me. Você gosta de cozinhar? Eu disse, não, por acaso não sou grande cozinheiro. Mas olha, uma pessoa tem que ter muito cuidado com as facas. E não é com aquelas bicudas, é com as outras, porque confiamos. Está a ver, olha, levei 3 pontos. A Meryl Streep. A Meryl Streep ali, tocar-te lá. Mas aí é que me sentia especial, entendes? Eu tenho aqui a Meryl Streep. Sim, eu sentir-me muito privilegiado. Assim como me sinto aqui, eu sinto-me muitas vezes privilegiado aqui, justamente porque tenho pessoas que eu respeito e admiro, e tenho em altíssima consideração, e de repente estamos ao mesmo... Quer dizer que eu valho... Não, privilegiado no sentido de poder estar a partilhar momentos com aquela pessoa. Claro que sim. É um privilégio, não é para toda a gente, e ter a sorte de estar ali, até porque já há outros colegas, tenho outros jovens colegas que já fazem aquilo que eu... Sim, mas acontece o mesmo que acontece contigo, ou seja, eles têm essas conversas com eles, ou ainda é a cena do... Está ali no press jacket. Eu acho que tem muito a ver com a atitude que nós temos perante eles. Pois.
E tu já tens um histórico. Acontece, vês muitas vezes, tu vês entrevistas de. Então, já acontece uma coisa engraçada. Eu não vou dizer nomes por uma questão de delicadeza, mas há jovens jornalistas, mulheres, por exemplo, que vão fazer este tipo de junkets. E chegam lá, vão trocar de roupa, caracterizam-se, preparam-se e tal. Eu acho, nós estamos ali para fazer brilhar aquela pessoa, não é para nós brilharmos. E depois levam uns textos com as perguntas para mostrarem que sabem. No British. O teu inglês é o inglês macarrónico. Mas eu sei bem o que estou a dizer. Sim. Fazes-te entender. Faço-me entender e entendo e tenho troco para lhes dar. Sim. Porque me preparo e porque gosto e faço aquilo com paixão. Sim. E isso faz a diferença. Percebi ao longo dos tempos que é uma coisa que joga a meu favor. Claro. No espectador, porque o espectador sabe o que patacoada é que ele vai mandar agora. E tu assumes isso com tranquilidade, porque há uma ou outra bacurada que mandas no inglês. Estava-me a enganar a mim próprio. Sim. Portanto, não te esforças para ter um British ou um accent. Não. Nunca me perdi num país de língua inglesa, sempre soube pedir o que queria, sempre soube conversar com as pessoas. E aliás, eu acho que os americanos valorizam muito o esforço de se falar na língua deles. Por exemplo, os espanhóis a falar inglês são de chorar a rir. É ridículo. É só ridículo. Portanto, são piores que eu, esses. Bom, esses são imbatíveis. Mário, tenho aqui muitas perguntas do Patreon. Eu tenho aqui uma para te fazer, que foi a única que eu que tinha preparada antes daqui da nossa conversa, mas foi porque eu ouvi-te aqui a entrar com o telefone na mão e ouvi parte da tua conversa. Peço desculpa, e pelo que percebi, justifica aqui a pergunta que vou fazer. Dar com o ouvido atrás da porta. Mas é que tu estavas a entrar a falar e eu percebi filme, eu já vou dizer as palavras que comecei, e olha, ouvi isto, vou ter que aproveitar para te fazer a pergunta. Não fiz questão de ouvir, mas aconteceu. Já deves perceber. Eu também falei alto, portanto, não era segredo, com certeza. Mas vou aqui dar voz ao Xavier Oliveira, o primeiro patrono, a fazer uma pergunta no patreon.com/ruiunas. Malta que está a ver e a ouvir o Maluco Beleza, sejam patronos, malta, vá lá, não adiem. Eu sei que há muita gente que pensa, um dia tem que apoiar. Não adiem, apoiem já, €1 por mês e estão a apoiar o Maluco Beleza e eu agradeço muito àqueles que o fazem. Boas, Lorde e Mário, não sei se sabes, há pessoas que me chamam de Lorde. És tu? Sim, eu sou o Lorde, já fui o Lorde da televisão e agora sou o Lorde da internet. A minha pergunta é a seguinte: já que o Mário é natural de uma cidade tão bonita e com uma bela praia, o que mais destacaria em Espinho para quem não conhece? Como o Lorde, talvez, por exemplo. Abraço, eu por acaso não conheço muito bem Espinho. É por isso que eu gosto do Patreon. Eu jamais me lembraria de perguntar qualquer coisa sobre o Espinho. Não é que o Espinho não merecesse, mas isto vai nos remeter para uma. Claro, leva-nos para os outros caminhos. Estamos a falar de cinema e agora vamos falar de Espinho. Fala-me de Espinho. O que é que Espinho tem de extraordinário? Tenho o mar, tenho o areal e tenho as nortadas. E tem as nortadas são uma fixe? Cidade muito plana. Não, as nortadas fazem muito bem. A sério? Em que medida? Imagina, eu vivo em Espinho, vivo na zona. Não se pode dizer a zona alta, vivo na zona de cima de Espinho. Sim. Espinho é plano. Alto Espinho. Alto Espinho. A minha rua fica a 300 metros do mar. Okay. Imagina que eu às vezes, por exemplo, hoje, não sei se acontecerá, chego a Espinho à meia-noite, ou mais coisa, menos coisa, meto o carro em casa e deixo a rua e vou à beira-mar à meia-noite. Não. Apanhar ali com aquele. Tu és esse maluco? Sou. Que vais à meia-noite para a praia? Fazer não é para a praia. Sim, temos ali um picadeiro fantástico. Fazer ali um percursozinho à beira-mar a qualquer hora da noite. Super seguro? Super seguro. Não há problema, nada. Nem há ninguém na rua, que é diferente. Mas isso é que é perigoso. Não, é para tranquilo. É uma cidade pequena e tranquila. Quando virem um maluco junto à praia. Muita gente. De meia-noite, 1 da manhã, anda sempre gente a fazer caminhadas junto ao mar em Espinho. Ok. É uma característica das cidades pequenas que ficam junto ao mar. E Espinho tem uma coisa fantástica. Aliás, o litoral tem uma coisa fantástica. Repara neste exercício. Tu és de onde? Eu sou da Margem Sul, meu caro. Okay. Nascido em Lisboa, mas rapidamente cambiado para a Margem Sul. Mas não perto do mar. Bom, na teoria estou perto do mar, efetivamente. Agora moro em Sesimbra e não estou a 300 metros, pronto, mas não estou tão perto do mar como tu. Eu estou a 300 metros do mar. Não estou o Alcabal, não é o Alcabal. Agora imagina, por exemplo, a minha outra cidade de adoção é Viseu. Mas imagina. Olha, a terra do Marco. Imagina uma pessoa em Viseu
uma cidade interior fantástica. Cuidado com o que vais dizer de Viseu. Não, mas Viseu, outra cidade qualquer de interior, Terra das Rotundas. outra vila qualquer de interior, uma pessoa estar sozinha num parapeito do jardim, sentada ali, olhar. E tu passas uma vez, passas duas, ele não está bom da cabeça. Passas por maluquinho. Estares em frente ao mar, numa cidade junto ao mar, encontras dezenas de pessoas sentadas a olhar para as ondas e não achas que estejam maluquinhas. A mesma pessoa, estão ali, se estiver a olhar para o mar, está a contemplar. Está a contemplar, está a carregar energia. Está... A mesma pessoa, no meio de Viseu, a olhar para uma rotunda, não está bem, não está bem. Está só a olhar para uma rotunda. Não, e pode não estar bem. E pode não estar até bem. Podes, se fores muito solidário, vais precisar de alguma coisa. Perdeu-se. Não, e Espinho, Vila de Conde, Póvoa de Varzim, Ovar, enfim, terras que tenham o bater da onda. Sim. Tu podes estar ali por nada. Estás ali a carregar energia. Eu não faço. E Espinho tem essa particularidade. É uma cidade muito pequena, muito plana, as ruas são perpendiculares umas às outras, portanto não há que enganar. E tem uma coisa também fantástica: eu fiquei em frente a Nova Iorque. Portanto, se olhares em frente, se fosse sempre sabes em frente, que há algures do outro lado, vou-te contar uma coisa engraçada que tem a ver com o mar, que tem a ver com o Espinho também. Isto vai derivar para um outro tema. Eu recebo em casa, a minha família, eu tenho 3 filhos, eu e a Paula recebemos em casa todos os anos no verão uma criança que vem da Ucrânia, de Chernobyl. Como é que um projeto que há em Portugal, que há 30 a 40 crianças que vêm da zona de Chernobyl passar férias com uma família portuguesa, um movimento que há, chama-se Verão Azul. Isso é muito interessante. E eu conheci o projeto há quanto tempo? Há 4 anos. São crianças diferentes, não é a mesma criança? Não, vai ser a mesma criança. Por exemplo, este ano vou trocar porque elas chegam aos 16 anos, não podem vir mais. 16, 17. Mas este ano virá uma outra criança que nunca viu o mar, não conhece, nunca saiu da cidade onde nasceu, junto a Chernobyl, tem carências terríveis. E a criança que veio durante anos para a minha casa, a primeira vez que veio, nunca tinha saído de Chernobyl, chegou e no dia seguinte nós levámos lá a ver o mar. E ela ficou a olhar assim para aquilo, com o ar completamente deslumbrada. Quantos anos tinha quando tinha 12 anos. E depois um colega nosso, o Carlos Rico, repórter da SIC, foi fazer uma reportagem lá à Ucrânia com eles, com os miúdos todos que tinham vindo, e perguntou em concreto àquela o que é que a tinha impressionado mais da viagem, a primeira vez que saía. E ela disse que, além da família, de acolhimento dos miúdos, dos meus filhos, que já são granditos, tudo isso, mas a coisa que mais impressionou foi o mar, que era tão grande, que nem se via a outra margem. E de Espinho, na outra margem do mar, está Nova Iorque. Eu ainda estou... Essa é que não sabias? Não sabia, não. Estou fascinado com essa... Tu és um gajo muito especial, Mário, por uma série de razões. Não sou nada. És um gajo especial por uma série de razões. Até me emociono quase a dizer isto, porque eu sei um pouco da tua história, e és um gajo com uma sensibilidade especial, que vai muito para além daquilo que as pessoas conhecem do cinema. És aquilo que eu posso dizer uma boa pessoa. E fala-me dessa, como é que surgiu essa história? Portanto, tu tens, durante quanto tempo a criança está na tua casa? Um mês. Como é que tu falas com... Elas não falam inglês, não falam... Nesta não falava, era só por gestos. E o que é que acontece é que... Deixa-me aqui enquadrar. Vocês recebem a criança no aeroporto? Vamos buscar a criança ao aeroporto. Elas vêm num grupo. O projeto é um projeto coordenado pela Liberty Seguros. Olha, lá estás a ver o cruzamento das histórias. Como é que eu sei deste projeto? Quando vou fazer a tal emissão do Bem-vindo a Beirais, lá, como é que se chama a aldeia onde fazia o Beirais? Ali, não era Beirais, era outra coisa. Perto do Bom Barral. Disse a um amigo meu que trabalha na Liberty, disse, olha, amanhã vou estar lá na tua zona. Disse, giro, podias vir almoçar connosco. Nós vamos, os miúdos da Ucrânia vão-se embora. Miúdos da Ucrânia? Quem são os miúdos da Ucrânia? É um projeto que nós temos, que é giro, que vem 20 e tal miúdos, que vêm da Ucrânia e tal, nós recebemos em casas e tal. Disse, olha, está bem, eu vou almoçar convosco, por raro. E como estava com a família, a minha filha, a Rita, disse logo, para o ano eu quero receber
uma criança. Disse, está bem, porreiro, está bem, ok, vamos, depois vemos, Rita, Sim, tem calma. sim, Isto não é assim tão fácil. Deve ser fácil e tal. Epá, ela não descansou, eu depois tomei contacto com o projeto e decidimos receber uma criança da Ucrânia, que foi extremamente complicado no início, porque nós recebemos o Mowgli, o menino da selva, estás a ver? Que não falava a língua, tinha pavor em estar com pessoas. Qual era o histórico dessa criança em particular? Era Maltratada, bem tratada? Não muito bem tratada, porque estamos a falar de uma criança que tem 10 irmãos. No ano seguinte, a irmã mais velha já tinha tido uma criança e ainda era adolescente, e a mãe ainda tinha tido mais uma. Portanto, aquilo é tudo sempre a alguns deles como as elas do episódio? Eles são netos dos que se recordam do ataque da explosão de Chernobyl. Tem um problema. Que a vinda deles cá, está provado em termos médicos, o mês cá dá-lhes um ano de vida lá, porque eles têm subnutrição, têm problemas de saúde, o ar lá é terrível, ele cai do cabelo. Eles continuam a viver em Chernobyl, continuam lá. No perímetro. No perímetro, claro, perímetro habitável. Sim, porque há 70 km à volta do reator que não podem viver, apesar de viverem algumas pessoas. A cidade mais próxima é de onde vêm essas crianças. Então, e este ano vou receber uma outra nova criança com 9 anos, vamos ver como é que vai ser. Imagina a excitação, a ansiedade. É uma experiência. E obriga-nos a repensar o como é a nossa vida, não é? Como é que o privilégio que nós temos de viver onde vivemos, de ter as coisas que temos, e lá está a sorte. Já viste o azar daquelas crianças? Nós temos uma sorte em viver no tempo em que vivemos. Eu acho que nós vivemos, sinceramente, isto não é como é que se diz, campanha barata. Eu acho que nós estamos mesmo no melhor país do mundo. Sim, tão pequenino. Isto é uma coisa, é o melhor país do mundo. É o melhor país do mundo, com todos os problemas que temos. É o melhor país. E sobretudo viver em 2018 neste país, apesar das crises e das troicas nós somos uns privilegiados. Privilegiados, independentemente de vivemos. Depois temos aquela coisa, nem somos muito ricos, nem somos muito pobres. Mais ou menos. Não somos muito grandes, mas também não somos muito pequeninos. Somos latinos, mas não demasiado. É aquele latino que pronto. Exatamente. Eu acho que é um país extraordinário, apesar de sermos tão diferentes, não é? Geograficamente. Até nisso é fantástico. Sim. Repara que tu atravessas o país. Tu vais de Caminha a Vila Real de Santo António em 6 horas de carro. Sim. Na boa, 6 horas de carro nos Estados Unidos não sais mesmo estado. Não sais ali. Andas por ali. Andas ali no Texas. Andas ali no Texas à volta. Mas, desculpa eu estar a bater na mesma tecla, eu acho isso fascinante, essa experiência. Só pode ser algo muito enriquecedor para os teus filhos, não é? E a criança deve sair daqui, ainda por cima, depois de passado um ano, ela volta. Tiveste quantos anos com a mesma criança? 4 anos. E ver ela a crescer? Ver ela a comunicação tornou-se mais fácil depois, com o passar dos anos? Não, no caso da nossa criança, não foi fácil, porque era de uma família estruturalmente complicada. Ela não aderiu como aconteceu noutras, por exemplo. Sim. Há famílias que os miúdos hoje, que têm 17, 18 anos, já estão a pôr a hipótese de vir estudar para cá, desde que a família permita e a família de lá permita também. Que não foi o caso, porque ela tem que ajudar a família lá, portanto não. O nosso caso foi dos casos mais complicados em termos de família lá. Era uma família completamente estruturada. Os 10 irmãos eram de 3 pais diferentes e portanto ela não teve alguma dificuldade em adaptar-se. Mas, por exemplo, conheço alguns casos dos miúdos que vêm que ao fim do ano estavam a falar perfeitamente português, preocupavam-se lá em aprender através da internet palavras em português. E a tua prole, quis aprender russo ou não? Não é fácil, aprenderam umas palavras, mas não é fácil. No caso, o Francisco já tem 26 anos, o meu filho mais velho. Sim. Portanto, já nem, vive contigo ainda? Vive em Lisboa, trabalha cá em Lisboa. Mas a Rita e o Rodrigo são os mais pequenos. A Rita tem 18 anos feitos agora e o Rodrigo tem 16. Eram ali um bocadinho protetores da criança. Fascinante. Vou então fazer a pergunta que eu próprio me encomendei a mim próprio quando entrei aqui, porque te via falar ao telefone, não sei com quem, mas... Francisco José Viegas. Ok.
Olha, era um bom entrevistado. Excelente, um homem dos livros, um homem da cultura. Com todas as histórias, um bom garfo. Sim, ele também gosta. Sim. Francisco é dos nossos. Eu acho que é um epicurista. Ele é um epicurista. É dos nossos. É dos nossos. Gosta de viver bem. E eu percebi nas entrelinhas que há a possibilidade de tu escreveres alguma coisa, guionizares algum. Porque tu és um homem do cinema, farto de ver. Farto não estás farto de ver cinema. Nunca me farto. Presumo eu assim. Gostas de escrever? Mas sabes que às vezes já vejo um bocadinho, passo à frente para ver como é que termina e está resolvido. É? É. Porque acho que neste momento o cinema, especialmente o cinema americano, vive muito de fórmulas que já não te picam. Eu acredito. Então vou ter que fazer stand-by aqui nesta perguntinha, porque isto aqui é bom demais para desperdiçar. Eu acho que está provado que só existem para aí 5 ou 6 fórmulas de Hollywood. Mas depois combinas uma com outra. O Godard dizia aquela coisa fantástica: um filme não é mais do que uma história com princípio, meio e fim, não necessariamente com esta ordem. Justamente. As fórmulas são isso. Portanto, exatamente. Aliás, quando tu dizias uma coisa muito engraçada há bocadinho, a escrita, o arco, o paradigma, são as fórmulas. Mas há pessoas que escrevem completamente fora da fórmula. Sim. Eu conheço pessoas que escrevem, eu não sou propriamente um purista da língua e da escrita, portanto gostava até de saber muito mais do que o que sei, mas como sou curioso, vou procurando saber. Eu às vezes venho na rádio, no carro a ouvir a rádio e ouço aqueles professores de português, aquelas pessoas que desmontam a língua. Eu disse, Poxa, eu não sabia disto. Isto é assim que se faz. É assim que se faz. Quando eu faço, porque sim. Sim. Portanto, a vontade e a paixão sobrepõem-se. E na escrita é isso também. Portanto, às vezes escreves porque sim. Eu estou-me a lembrar de um filme que começa. E os filmes também têm isso. Reversível? O filme chamado Há um filme que é o Reversível. Francês? Sim. Tem aquela cena da violação. Sim. Começa atrás para a frente. Lá está. Momento também. Exatamente. Há inúmeros filmes. Portanto, até essa fórmula já foi usada. É um filme notável nesse aspecto. Justamente. Aliás. Eu acho que o Chris Nolan, o Christopher Nolan, que é o realizador do momento, e do Dunkirk agora, A Origem, enfim. O homem tem ali qualquer coisa de paranormal na sua capacidade de escrita. O Interstellar. É um filme que diz. Esse não puxaste para a frente. Esse não puxaste para a frente. Não, esse vi 3 vezes. Espera aí, como é que ele fez então isto? Tu puxas para a frente quando tu sentes, eu já sei o que é que vai acontecer. Não, vou-te dizer, puxas para a frente, por exemplo, quando são aquelas comédias românticas ou aqueles dramas românticos do Nicholas Sparks, alguns filmes de super-heróis que já são tão iguais e tão. Mas aí não retiras eu presumo que o prazer não seja. Mas já não tenho prazer às vezes. O efeito especial. Vamos lá ver, porque há sempre qualquer coisa de novo, não há nada de novo. Eu vou-te dar um exemplo. O Deadpool. Sim. É uma ideia muito bem esgalhada, muito bem feito. E não te divertiste a ver? Diverti-me imenso. Mas, por exemplo, acho que ainda não vi, vou ver para a semana. O 2. Não, o Deadpool vai estrear daqui a um mês. Mas vou ver os Vingadores, o 2. Eu acho que é daqueles que eu vou ter vontade de ver para a frente porque não tenho paciência de ir para aquele. Porque tens 55 mas também compreendo. Tens 55 pois, mas por exemplo, vês o Pacific Rim que estreou há uma semana atrás. Dizem, mas espera aí, sou eu que estou velho, a linguagem mudou radicalmente e eu já não apanho isto, mas aquilo dos prémios é Transformers misturado com Power Rangers e Godzilla à mistura. E tu dizes assim, ok, a câmara está aos trambolhões e tudo bem, ok, admito, mas não será trambolhão a mais. Falta ali qualquer coisa em detrimento do glamour e da chama dos efeitos. Esquece-se às vezes a história. Nós parece que estamos no período. Para não falar da interpretação, aí já vamos a outra camada. Já é mais 5 paus. Porque, ao menos 5 paus, porque a interpretação aí deixa não há espaço para o ator brilhar. Mas sabes que tudo isto tem a ver com ciclos. O cinema repete-se na sua história. Quando começaram a fazer cinema, no princípio do século XX, os primeiros filmes que ultrapassavam os 25 minutos, até havia tratados de psicologia a dizer, nem pensar, isto faz mal à mente humana. O cérebro não consegue processar tanta imagem ao fim deste tempo todo, e isto não faz sentido contar histórias de mais de 25 minutos. Não pode ser. Esqueçam isso, não dá. O mesmo acontece quando o Griffith
faz o primeiro grande plano da história de cinema. Não sei, conta-me essa história. Não sabes? Não. Deixa-me aqui fazer uma pesquisa. Ele fez uma narrativa, no fundo estava a contar uma história. A narrativa do filme permitia, a gramática de contar a história permitia-lhe usar grandes planos médios. O produtor zangou-se muito, disse, desculpe lá, nós pagámos o ator inteiro, não é para lhe mostrar só a cara. O pessoal até se assusta. Isto foi que filme? Isto no início do século, portanto talvez tenha sido Como é que eu procuro Intolerância, acho que foi Intolerância ou por aí. Intolerância? Sim. David Griffith. David W. Griffith. Foi um dos iniciadores de Hollywood. Aliás, repara neste pormenor. É este filme. Eu não tenho a certeza que o grande plano tenha estado nesse, mas é possível que sim. Mas olha, o início da montagem cinematográfica. Estás a ver? Portanto, o quê? Ele cria a narrativa cinematográfica. Porque antes era tudo com planos abertos. Era planos de sequência. Sim, sequência e abertos. Sequência abertos e estava resolvida. Era teatro perante a imagem. Mas repara numa coisa, por exemplo, metes aí. Podes meter aí uma coisa. Diz-me. Georges Méliès. Lembras-te do filme O Hugo do Georges Méliès. Espera, é assim que se escreve, ajuda-me. Georges Méliès. Ok. Vê lá, onde é que está o filme do Méliès? Olha, ali. Eu vi o homem coitado não ganhou dinheiro nenhum com isto. Exatamente, não. Sabes porquê? Sabes porquê que lhe fizeram? Roubaram da cópia. Eu vi esse segmento. Porquê? Porque levaram a cópia para os Estados Unidos e fizeram cópias piratas. Que injustiça tão grande. Um homem que fez o primeiro. Este é o primeiro filme de efeitos especiais, não é? Põe aqui, Trip to the Moon. Onde é que nós Por acaso tens o filme todo aqui, este aqui, olha, o de baixo. Aqui. Agora repara neste pormenor. Isto foi restaurado, não é? É restaurado, tudo bem, mas... Que agora foi lançado recentemente, a cores, o filme estava a cores. É? Porque ele pintou fotograma a fotograma. Então se passavam 16 fotogramas por segundo. Ele tinha pintado 16 segundo? Cada segundo tinha 16 imagens pintadas. Porque nessa altura o cinema só passava a ver 16 imagens por segundo. Sim. É por isso que tu vês o Charlot, quando vias um filme Charlot mais recentemente, ele anda um bocadinho mais rápido. Porque com o cinema sonoro foi preciso aumentar a velocidade de projeção para que o som sincronizasse bem com a imagem. Passou-se às 24 imagens por segundo. A diferença entre os 16 e os 24 faz com que os atores do cinema mudo sejam um bocadinho mais acelerados. Sim, percebo. É por isso que nós víamos... E aquilo era feito à mão, não era? Era à manivela. Era a manivela? Exatamente. Então esta versão a cores é uma versão... É uma recuperada? Mas que o Méliès pintou frame a frame, com pincel e foi o primeiro filme de ficção científica. O primeiro filme de ficção científica. Eu vi essa que é a Viagem à Lua, a adaptação do mais ou menos. Inspiração do Júlio Verne. Do Júlio Verne. Mas querias dizer qualquer coisa em relação a este filme? Não, queria dizer que na verdade, o próprio cinema é feito da mesma fórmula que nós há bocadinho estávamos a dizer no início para a carreira de qualquer um. Sorte, o Méliès não teve sorte nenhuma. Vontade e curiosidade. Isso ele teve, mas a sorte depois não teve com ele. Estás a ver? O triângulo tem que bater certo sempre. Agora repara, como é que é possível pintar imagem a imagem com paciência, dias e dias e dias seguidos, para que o filme fosse a cores, quando não se podia fazer cinema a cores. Só havia uma cópia, só fez isto uma... Sim, só fazia a cores, só fazia uma cópia. Claro. Que possivelmente nunca foi... Será que ele chegou a mostrar? Sim. Este aqui foi um dos sucessos. Na Europa funcionou muitíssimo bem o filme. Só que há um técnico do Edison que leva o filme a preto e branco para os Estados Unidos, duplica a torta e a direito, faz cópias piratas, que nós fazemos hoje. Nós não, eu não faço, mas quem... Nunca fizeste? Nunca fiz. Nunca. Mário Augusto Rocha. Nunca vi um filme... Nunca sacaste nada Nunca saquei na net. O meu filho saca de vez em quando, mas eu nunca vi. Repreendes? Chateio um bocadinho, porque acho que usurpar a criatividade dos outros é sempre uma atitude condenável, muito fácil, mas condenável. Não é só para ver uma vez, ok, tudo bem, mas estás a roubar alguma coisa a alguém. Sim. É um bocadinho essa a ideia. Mas eles também têm culpa, porque devia haver formas de
de distribuir de uma maneira mais barata. Aliás, tu vês isso que acontece com a música. O Spotify foi a fórmula fantástica para tu começares a ver, a ouvir música pagando. E isso não será o caminho natural se calhar do cinema? É o que está a acontecer já, o que é o Netflix já os serviços de streaming permitem-te ver filmes ao preço de um bilhete de cinema. Sim. Desde que tu tenhas boas condições em casa. E tu tens uma grande sala de cinema, que eu sei. Eu conheço as pessoas que fizeram conheces? A minha sala. Quer dizer, não conheço a tua sala. Eles disseram que fizeram a tua sala. Portanto, mas tens que lá ir um dia destes. Seria um privilégio. Tem lá 2.800 filmes, tudo de cópias legais. Uou! Muitos clássicos. Em DVD? Tudo em DVD? Não, tudo em Blu-ray já quase. A Blu-ray? Tenho para aí uns 300 em DVD. Ok. O que é que eu ia fazer? Ia fazer aqui mais. Ok, agora está a pergunta. Vamos à pergunta. Eu ouvi-te aqui dizer qualquer coisa, escrever o filme. Portanto, um homem ligado ao cinema que já viu milhares de filmes. Alguns deles passou à frente para ver o final, porque não tinha paciência. E não vejo outro tipo de filmes. Eu não estou a fugir à pergunta. Não, já sabes o que aí vem. Não vejo filmes de terror. Não vês filmes de terror? Espera aí. Tu é. Então só criticas filmes? Não. Eu, por exemplo, há um filme que vai estrear agora para a semana, que é Casa Winchester, com a Helen Mirren. Epá, eu vi com um olho, de vez em quando abria outro. Medo? Assusto-me com os filmes. Eu envolvo-me com aquilo. O Sr. Mário Augusto não pode ver um filme de terror. Eu envolvo-me com aquilo. Eu quando vejo um filme, eu entro no filme. Emocionas-te? Emociona-me muito. Rio uma fartazana quando são boas comédias. Mas isso é muito filme de terror é uma coisa que me... Epá, eu não pago. Tenho a sorte de ir lá ao cinema. Mas... pago para levar aqui um real de parada. E vou-te contar uma história muito engraçada. Por causa dos filmes de terror. Sabes que uma vez estava em Los Angeles, em Hollywood, fui aos estúdios Universal. E tinham inaugurado lá uma coisa brutal. Um simulador do Regresso ao Futuro. Sim. E que o gajo entrava no carro do Regresso ao Futuro, sem sair no sítio, que eu só tinha uns hidráulicos que em 3D virávamos, capotávamos, andávamos ali aos trambolhões. Eu cheguei ao fim daquele, vou outra vez para a fila. Mais meia hora de fila, outra vez. Bem, vim-me embora e fui a Londres nesses dias fazer uma outra entrevista. Tinha acabado, vinha com memória fresca do simulador de voo do Regresso ao Futuro. Chego a Londres a fazer horas para ir à entrevista. Chego ali a Piccadilly, no Trocadero, tinha um grande cartaz Alien War, com a cartaz do Alien. Por exemplo, o Alien é um filme que assusta, mas eu adorei. Isso aguentas. Não, isso gosto. Alien War. Até porque é um filme de terror, é um filme de suspense. Tu queres ver que é a cena do Regresso ao Futuro? Vou para a fila. Havia uma fila de teenagers a dar a volta ao quarteirão. Aquilo era novo. E eu fui a Alien War 4D. É isto que eu quero. É isto que eu quero. Fila, meia hora. Mal entrei, paguei bilhete. Mal entrei, andei a fugir a uns figurantes durante meia hora. Era tipo casa assombrada. Era uma casa assombrada que tinha uns gajos que vinham atrás de nós, davam tiros e punham a mão. Então paguei para andar aqui assim a fazer ginástica. Mas eu ainda estou a processar isto. Ora bem, peraí. Tu não vês filmes de terror porque... Terror, não. Suspense? Não, suspense vejo, o Alien vejo, há filmes que eu vejo, mas, por exemplo, tenho alguma dificuldade em ver, por exemplo, um Exorcista. Assusta-me aquele... O Exorcista, eu vi o Exorcista quando tinha 11 anos, sozinho, em casa, à revelia dos meus pais, não sabia que estava a dar na televisão, e tentei ver uns anos mais tarde, e aquilo continua a impressionar-me. Completamente. Porque o filme, apesar de nós sabermos que aquilo é fake... Mas eu não quero ser impressionado dessa espécie. Não quero ser assustado no cinema. Portanto, o filme de terror tradicional eu não quero ver. Mas a minha pergunta é esta. Ainda antes, temos aquela pergunta em stand-by. Então, mas espera aí. Tu envolves, e acho muito bem que tu te envolvas e vivas o filme e deixas-te levar pelas emoções. Até que ponto é que essas emoções são importantes para a tua crítica? Porque, vamos lá ver, um crítico... Mas eu não sou crítico de cinema. Pronto.